Opa, como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos reagir a 10 factos surpreendentes sobre o Brasil. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então, nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se torna bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, o GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas, na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países, dos continentes, é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2. Tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura. É em torno de 80 quilômetros mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não ia conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 quilômetros mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro e, interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde Família, sem sombra de dúvidas, o Brasil é um país muito grande e não vamos querer aqui comparar o Brasil com outros países. O Brasil é um país muito grande, se não me engano, é o país que ocupa a maior percentagem do continente em que ele se encontra, né, nesse lado, na região da América do Sul. Então não se compara. O Brasil é um país mesmo muito gigante, com mais de 200 milhões de habitantes. Vocês devem imaginar o quanto das pessoas, o quanto é a maior, a massa dessas pessoas. Né? Então, não se compara. O Brasil é outro nível. Né? Kenan, eu ouço que o Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso. Mas o rio não começa no Brasil.
Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, ida e volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá, perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de dois. Sabe quais? O Equador e o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar para você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas, na verdade, é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Essa aí sobre fronteira com França eu não sabia, é muito interessante. Como assim? Quer dizer, os brasileiros estão mais perto assim da França, é isso que está tentando dizer aqui. É muito interessante, eu não tinha conhecimento sobre que no Brasil assim tinha, ou estava muito perto assim da França, podemos assim dizer, né? Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos dois vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros dois países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, duas delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês e do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas, e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeia. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase toda a Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer cavar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Sim, como assim? Se eu cavar, ou seja, os brasileiros podem cavar e aparecerem assim em outros países, é isso? É muito curioso essa parte aqui. Mas é muito curioso mesmo. Como assim isso é possível mesmo uma pessoa, ou aqui na África mesmo, você cava e vai aparecer no Brasil. É isso. É muito curioso, pessoal. Acabei aqui ficando sem perceber do que se trata. Aqui está, número 9 vai falar sobre o continente africano, né? Vamos tentar perceber do que ele vai falar, né? Então, se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal
para não perder mais vídeos do gênero. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto dos Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acreanos. E por último, número 10, polos brasileiros. Sim, até que isso é muito assim, curioso, isso é verdade, até porque alguns países como Angola, entre outros países, né, têm assim facilidade de viajar para o Brasil, mas como dizem que é muito perto, né? É muito perto do Brasil, é muito fácil também viajar para esses países, isso é verdade. Vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que estão mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo o vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto dos Estados Unidos, né? Na verdade, sim, a ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Então pessoal, este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos do gênero. São 10 factos mesmo surpreendentes sobre o Brasil. Confesso que eu não sabia que o Brasil também está perto do nosso continente africano, assim como outros continentes lá por fora, assim como a Europa, as Américas, assim como outros países. Deixe nos comentários sobre certos assuntos que têm a ver com o Brasil, assim como a África. E nós fazemos vídeos sobre o nosso dia a dia, mostrando como é a vida aqui na África. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, por favor, deixa aqui no seu like, se inscreva aqui no canal para não perder mais vídeos do gênero. Meu nome é Abdul Abud, aqui na África. Tchau, meus amigos.